E aí aqui, ó, vamos para 12. De repente, o que é que nós vamos fazer? Eu vou discutir com você a questão 12. Você vai tentar fazer, eu vou dar um tempinho para você tentar fazer. E eu vou fazer em paralelo. Beleza? Eu vou desligar o meu microfone e vou fazer em paralelo. Quando você terminar de fazer, você me dá um toque e eu abro a minha tela com a minha resolução. E aí a gente compara as duas formas que a gente utilizou para resolver. Pode ser assim? Beleza. Então, ó, a 12, né? Ele fala o seguinte: os condutos forçados em uma usina hidrelétrica são, na maioria dos casos, tubulações cilíndricas que escoam o líquido sob uma pressão diferente da atmosfera. Na imagem a seguir, temos a representação da seção transversal de um conduto forçado cilíndrico, na qual as circunferências são concêntricas, centro no ponto C, e a região ocupada entre a circunferência maior e a circunferência menor é chamado coroa circular. Ou seja, até agora não tem surpresa nenhuma. A gente já sabe que a definição de coroa circular é exatamente essa. Aí você veja, ó, circunferência menor, 10 metros de raio. Circunferência maior, 15 metros de raio. Sabendo que o raio da circunferência maior mede 15 metros e o raio da circunferência menor mede 10 metros, podemos afirmar que a área da coroa circular em metro quadrado, então é uma questão bastante simples, é bater e valer, uma questão bem rápida. Então, vou desligar aqui o meu microfone, você faz aí, eu vou fazer aqui, depois a gente compara os resultados da gente, tá bom? Beleza, então vamos lá. Então vamos lá. É simples, né, essa resolução porque se trata de aplicação direta da área da coroa circular. Então, ó, a área da coroa circular é igual à área do círculo maior menos a área do círculo menor. A área do círculo maior, π vezes o raio do círculo maior, menos π vezes o raio do círculo menor, fazendo assim a área do círculo menor. Coloco o π em evidência. Coloca r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. E aí, quem vai ocupar o lugar do rzão é o 15. Então, 15 ao quadrado. Do rzinho é o 10. 10 ao quadrado. Isso aqui vai ficar π vezes 15 ao quadrado, 225. 10 ao quadrado, 100. E nós ficamos aqui com 125 π metros quadrados. Essa é a área da coroa circular. Então, exercício bem simples de aplicação. A questão 13, ele fala o seguinte: considere alfa a circunferência que passa pelo ponto B. Então, nota que é a circunferência menor. Concentro no ponto C. E beta, a circunferência que passa pelo ponto A. Concentro no ponto C. Ou seja, nós temos aí duas circunferências concêntricas. E já sabemos de cara que essa área mais escura é a área da coroa circular. Ok? E que essa área é obtida quando eu retiro da área do círculo maior a área do círculo menor. Então, quando eu faço essa subtração, eu tenho a coroa circular. Aí ele diz, a medida do segmento AB, então nota que AB seria a diferença entre o raio da circunferência maior para o raio da circunferência menor. Então, quando eu faço a subtração dos raios, eu tenho esse segmento AB. Então ele fala, ó, a medida do segmento AB é igual à medida do segmento BC. Opa, então peraí. Se isso é verdade, o raio da circunferência maior é o dobro do raio da circunferência menor. Note, se a gente chamar a distância de C para B de x e de B para A gente seria obrigado a chamar de x, então de C para A seria 2x. Então é por isso que eu estou falando que o raio da circunferência maior é o dobro do raio da circunferência menor. E o comprimento da circunferência alfa, a menor, que passa por B, mede 12 π centímetros. Então ele dá o comprimento da circunferência. Lembrar, comprimento da circunferência, 2πr. Ok? Área do círculo, πr ao quadrado. Comprimento da circunferência, 2πr. Então, a área do anel
delimitada pelas circunferências alfa e beta, ou seja, região escura ou coroa circular, é em centímetros quadrados igual a. Beleza? Então, o que nós temos que fazer? Algo muito parecido com o que fizemos nas outras questões, porém aí ele dá um problema maior para a gente, que é resolver primeiro, usar a equação do comprimento da circunferência para encontrarmos o raio e a partir daí a gente resolver a questão. Nas outras ele já tinha dado o raio. Então o que facilita nas outras é que ele já tinha dado o raio, mas também não é nada problemático, tá? Então vamos pegar aqui essa circunferência, vou levar lá para a lousa, para que a gente trabalhe. E nós vamos fazer com bastante calma. Foi. O comprimento da circunferência que passa por B, que é a circunferência alfa, é 12π centímetros. Isso é medida de comprimento e não medida de área. Tudo bem? Então vamos lá. Vou te trazer aqui para a lousa para a gente resolver passo a passo o que nós precisamos resolver. Belezinha. Então vamos lá. Quais informações que a gente tem? Nota. Eu vou fazer aqui umas anotações aqui e a gente raciocina em cima das anotações que eu vou fazer. Primeira coisa, olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse raio, o raio menor, ou seja, a distância entre C e B, e vou chamar de Rzinho, ok? Vou pegar a distância entre C e A, vou colocar aqui, ó, amarelo, e vou chamar isso de Rzão, beleza? Vou botar na cor aqui para a gente não se confundir. Observe, o Rzinho, ele tanto está aqui, como ele também está aqui, concorda? Porque ele disse que de B para A é o mesmo comprimento de B para C. Ou seja, o que é que eu já tenho garantido aí em termos de raciocínio? Rzão é igual a 2Rzinho. Tudo bem? Isso fica claro para você? Beleza. Aí a outra coisa que ele fala é o seguinte: o comprimento da circunferência alfa, lembra, circunferência alfa é a que passa pelo ponto B. Ele disse que esse comprimento é 12π centímetros, correto? E como é que a gente calcularia esse comprimento da circunferência alfa? 2 vezes π vezes Rzinho. A gente teria que calcular dessa forma. Então, note, se eu igualar esses dois comprimentos, isso só vai ser possível se R for 6 centímetros. Você concorda? Porque 6 vezes 2, 12. Então, eu já tenho Rzinho. Agora, observe que eu tenho uma consequência disso. Se Rzinho é 6, quanto é Rzão? 12. Porque Rzão é o dobro de Rzinho. Tranquilo? Aí agora ficou fácil. A área da coroa circular é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Coloco o π em evidência. Rzão é 12, 12 ao quadrado. Rzinho é 6, 6 ao quadrado. π, que multiplica 144 menos 36. Isso aqui vai dar, ó, 8 e 108, né? 108 π centímetros quadrados, porque se trata de área. Tá? Eu não sei se ele manda a gente considerar o π igual a 3, ele faz isso? Não, né?